Gente, bom dia! Vamos lá para a nossa terceira aula falar sobre as bactérias. Organize todo o seu material, porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil! Bom dia, CCJ! Você sabia que existe aproximadamente 300 tipos de bactérias diferentes na sua boca nesse exato momento? Assustou, né, com essa informação? Pois é. Além da nossa boca, elas estão em todas as partes, no ar, na nossa pele, nos alimentos. Mas nós não conseguimos perceber porque elas são micro-organismos. Vamos lá aprender um pouco mais sobre elas? Então, nesse capítulo, aprenderemos as suas características, sua estrutura, seu modo de vida, suas formas, respiração, reprodução, modo de vida e suas doenças. Estão preparados? Vamos voltar um pouquinho na classificação dos seres vivos. Vamos lá? Então, lembra lá que as bactérias eram classificadas como pertencentes ao reino Monera e que se caracterizava por englobar o quê? Células procarióticas. Certo? O que são as células procarióticas? São aquelas que têm material genético espalhado no citoplasma. Disperso ou espalhado, a mesma coisa. Então, aí os cientistas vieram, estudaram o material genético de algumas bactérias e descobriram que elas, apesar de lembrarem bactérias, em tamanhos, em tipos de células, elas apresentavam diferenças genéticas muito específicas. Aí o que aconteceu? Depois de muito estudo, eles decidiram separar o reino Monera em 2 domínios. Vamos recordar aqui os domínios. Lembram lá? Os domínios Archaea e bactérias, também conhecido como eubactérias. Quem é que faz parte desses domínios? Domínio Archaea são as chamadas arqueobactérias. E o dos domínios eubactérias, que são as que têm mais quantidade, são as cianobactérias e as bactérias, propriamente ditas. Lá nas arqueobactérias, são aquelas que são mais primitivas, que elas vivem em locais extremos. Nós vamos falar um pouquinho do modo de vida dela lá na frente. Agora, nós vamos falar das características gerais desses seres. Eles são unicelulares. O que é unicelular mesmo? Contido por uma só tipo de célula. Procariontes, acabei de falar, são aquelas células que têm o quê? O núcleo, o material genético espalhado no citoplasma, não tem um núcleo organizado. Podem ser autótrofas ou heterótrofas, ou seja, produzem ou não produzem seu próprio alimento. Podem viver sozinhas ou em colônias, certo? Em colônias, todas misturadas ali. São microscópicas, eu não consigo ver a olho nu, igual os vírus, mas elas são maiores que os vírus, lembra? Então, são encontradas no solo, no ar, na água, em nosso organismo e até mesmo na nossa boca. Lembra lá do início do vídeo? Pois é. Então, essas são as características gerais. Agora, vamos observar aqui a estrutura desses seres vivos. São compostos basicamente por flagelo, ribossomo, citoplasma, nucleóides, membrana celular e parede celular. Como que ele se locomove? Através do flagelo, que ela vai se movimentar. O ribossomo serve para quê? Para produzir proteínas. O citoplasma é onde fica o quê? O material genético espalhado, certo? Olha lá. O material genético fica disperso no citoplasma, espalhado no citoplasma. A parede celular protege, dá o formato para essa célula, ok? Agora, nós vamos falar um pouco do modo de vida de cada um daqueles domínios, que são de Archaea e das bactérias.
ou eubactérias. Então, no modo de vida das arqueobactérias, que elas estão no domínio Archaea, elas vivem em locais extremos e são chamadas de 3 tipos. Halófilas, que vivem em lagos, lagoas, que são extremamente salgadas, certo? Então, elas resistem a viver esse ambiente. As termófilas, que vivem em locais muito frios ou muito quentes, também não deixa de ser ambientes extremos. E as metanogênicas, que produzem gases metano e morrem se elas ficarem expostas ao gás oxigênio. Mas aonde que elas vivem? No lodo de pântanos, no intestino de animais, como os bois e os cupins, certo? Então, essas daqui são locais extremos. Também, o modo de vida das bactérias, que são do tipo heterótrofas, né? Que não produzem seu próprio alimento, que são divididas em decompositoras, mutualísticas e parasitas, certo? As decompositoras se alimentam de organismos mortos, ajudam na reciclagem da matéria orgânica, beleza? As mutualísticas, elas são associações, ou seja, uma vai precisar da outra. Então, elas vivem associadas a outros organismos, com essa dependência. Tem aqui, ó, as bactérias boas, que vivem no nosso intestino, como aquelas probióticas, e existem também as bactérias que vivem associadas às raízes das plantas, certo? Então, elas fixam o nitrogênio e acabam ganhando a proteção. Então, se ela fixar o nitrogênio para a planta, as plantas acabam ganhando essa proteção das bactérias, ok? Então, uma depende da outra para sobreviver. Ao parasitismo, que são bactérias do tipo parasitas, essas já provocam diversas doenças no organismo humano, por exemplo, que é o seu hospedeiro. Ó. Então, o que acontece com ela? Essas bactérias, elas habitam no corpo do organismo vivo, onde se reproduzem e se alimentam, causando doença. Então, o parasita é a bactéria que provoca essa doença no hospedeiro, que no caso somos nós, os humanos. Ok? Agora nós vamos falar das formas das bactérias. Olha só, aqui são a classificação de algumas das formas das bactérias. Vamos pegar 4 delas. Cocos, forma esférica. Bacilos, bastonete, como um bastão. Ó. Espirilos, como se fosse uma espiral do seu caderno. Então, elas são espiraladas, na forma de espiral. E os vibriões, numa forma de uma vírgula. Simples, né? Agora nós vamos para o próximo conceito sobre as bactérias. Respiração. Ah, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Calma, respira, presta atenção que é bem fácil. Vamos lá? Agora nós vamos para a respiração das bactérias. A respiração, ela é dividida em aeróbias e anaeróbias, certo? As aeróbias, elas utilizam o quê? O oxigênio para sobreviver. Sem oxigênio, elas não conseguem sobreviver, ok? Exemplo, bactéria da tuberculose. Então, elas são aeróbicas porque ela precisa do oxigênio para sobreviver. Tranquilo? As anaeróbias, elas são divididas em 2 tipos, facultativas e obrigatórias. A facultativa, a presença ou ausência de oxigênio, para ela não importa. Quando ela tem, ela usa. Quando ela não tem, ela faz fermentação. E assim ela fica numa boa. Exemplo, bactérias intestinais. Agora, as obrigatórias, não. As obrigatórias, ela morre na presença de oxigênio. Então, na presença de oxigênio, elas não sobrevivem, ok? Então,
Qual um exemplo delas? Bactérias causadoras do tétano. Tranquilo? Não falei que era fácil? Então, elas são divididas a respiração em aeróbias e anaeróbias. Dentro das anaeróbias, pode ter e não ter, e as obrigatórias, se tiver, elas morrem. Tranquilo? Lembrando para vocês o seguinte, que no livro de vocês, sobre a forma, tá lá na página 49, tá? Respiração da célula, das bactérias, perdão, na página 50. Então, se ainda tiver alguma dúvida, você volta lá naquelas páginas que tá tudo que eu resumi aqui e expliquei, tá lá. Tudo bem? Agora você vai para a página, continua na página 50, só que agora nós vamos falar da reprodução. Já a reprodução está na página 50 e 51. Acompanhe aí. Vai lá. A reprodução ela é dividida de duas maneiras. A assexuada e a sexuada. Nas assexuadas, que não tem troca de material genético, lembra lá do primeiro capítulo? Então, ela é chamada de cisciparidade. É cisciparidade ou eu posso chamar também de divisão binária. Ó, tá vendo? Uma bactéria se dividiu. Aqui nesse vídeo, na página 50, quando você clicar lá, ele vai aparecer para você como que forma a reprodução do tipo assexuada. Ele vai te mostrar, através desse vídeo, como ela se reproduz, tá? Agora nós vamos para a reprodução sexuada. A sexuada, ela vai ter o quê? Troca de material genético, lembra lá? Lá do primeiro capítulo. A assexuada não há troca de material genético. Já a sexuada tem troca de material genético. Então, uma bactéria absorve a molécula de DNA dispersa lá no meio, proveniente de outras bactérias mortas. Elas se juntam e ela também é chamada de conjugação. Então, esse tipo de reprodução também pode ser chamada de conjugação, certo? Tranquilíssimo, né? Agora, nós vamos lá para a página, deixa eu ver aqui, 54. Na página 54, está falando de doenças bacterianas. E quais os tipos que eu coloquei aqui? Alguns só. Então, tem a pneumonia, a disenteria, que nada mais é do que uma diarreia, certo? Causada por algum alimento contaminado. A pneumonia, você pode contrair de diferentes maneiras, entrando em contato com esses doentes, comendo no prato ou na colher de alguns contaminados, você também pode se contaminar por essa bactéria, tá? O botulismo, que são alimentos contaminados também, quando a mãe diz assim, não come essa maionese que já está não sei quantos dias, ou lá no restaurante. A gente não sabe a procedência dela, então você não come. O palmito, por exemplo, esses enlatados, tem que tomar cuidado com esse tipo de bactéria, ok? A leptospirose, todas as vezes que lá, ó, em locais alagados, enchentes, rua, tal, esse rato pode ter contaminado este ambiente e você entrando em contato com ele pode automaticamente se contaminar. Então, em dia de chuva, quando sua mãe diz, não vai para a rua, por quê? Porque você pode se contaminar pela leptospirose, que nesta água pode haver o contágio, certo? Então, simples, né, gente, até agora. Essas são algumas doenças. Lá no livro tem outras, tá? Agora, como que eu me defendo contra essas bactérias? Que são chamadas de bactérias patogênicas. Nós falamos das doenças, de algumas delas. Então, agora,
que eu posso me defender dessas bactérias? Existe a nossa defesa natural, né? Que é a nossa própria pele, a nossa mucosa, que é dentro da boca, que tem bactérias, através dos ataques, quando o nosso organismo está bem, a defesa do nosso organismo está boa, com a produção de anticorpos, né? Então, e a defesa artificial? Elas são divididas em duas, ó, defesas naturais, que é essa que eu acabei de falar, e as defesas artificiais. Através do quê? Das vacinas, dos soros e dos antibióticos. Lembra que nós já vimos a diferença entre vacina e soro na aula passada. Então, lembra lá também que eu falei que os antibióticos não combatem vírus, mas eles combatem o quê? Bactérias. Por isso que chama antibióticos, tá? Eles combatem o quê? Seres vivos. E algumas teorias falam que os vírus não são seres vivos. Então, ó, os antibióticos combatem os seres vivos e as bactérias são consideradas seres vivos, porque elas têm célula, ok? Tranquilo, né? Então, por aqui nós ficamos nesse momento. Falamos da doença, falamos da reprodução, falamos da respiração, entre outras coisas, características, estruturas, modo de vida, as formas delas, tá? Então, aqui nesse documentário que tem no livro de vocês, vocês vão pegar, assistir para saber tudo sobre bactéria e tudo sobre vírus, tá? E vão fazer uma análise desse vídeo. Combinado? Então, agora eu vou mostrar para vocês um mapa mental para vocês terem uma ideia do que nós falamos hoje. Só para a gente dar uma recapitulada. Aqui, ó, o mapa mental mostrando o que nós trabalhamos resumidamente aqui nesse capítulo, tá? Faltando algumas coisas, aí vocês vão completar no mapa de vocês. Aqui estão as formas, ó, aqui está a característica. Tá faltando aqui o modo de vida, lembra? Então, aqui tem as doenças. Então, tudo isso aqui se refere às bactérias. E aí, na hora de você completar seu mapa, você puxa novas setinhas. Aqui é só um resumão, tá? Para você completar o seu mapa na sua folha ou no seu caderno de desenho de mapas. Tá joia? Então, tá bom. Gente, vamos lá agora organizar a parte da tarefa, tá? Na tarefa, vocês vão ter atividade no caderno, na pasta, o mapa mental, tá? Não esqueçam de deixar tudo organizado e não deixem para depois, porque tem uma data e depois eu vou lançar esse gabarito lá no portal para vocês acompanharem, tá? O que é de atividade para nós vermos só na aula presencial, deixem tudo organizado nos seus lugares, não deixem para depois para não acumular tarefa, combinado? A parte do documentário sobre os vírus e sobre as bactérias, vocês vão olhar lá no YouTube, tá bom? E colocar análise, tá tudo escritinho aí, ó, colocar análise lá no caderno, beleza? Não esqueçam, registrem tudo e façam tudo com capricho, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.